gostoso, difícil sair da cama, né? Mas graças a Deus nós estamos aqui. É um privilégio, viu, gente, ver essas crianças saindo aqui. Há uns dias eu estive numa igreja, pouquíssimas crianças, 2 crianças saindo, né? E nós precisamos investir. O que a gente faz investindo? Ensinando, trazendo. Eu vejo o Godô chegar com os meninos ali, são 3, né, Godô? Vem mais aí? Não, parou. Não? Então, né, todos pequenos, de braço. É assim que a gente ensina. Não tem outra fórmula. Não tem outra fórmula. O menino quer ficar dormindo. Eu também quero. Mas a gente tem que esforçar, e muito. A vida é feita de esforço, de trabalho. E mesmo assim, de vez em quando, não dá certo. Tá? Mas o que a gente pode fazer, a gente faz. Tem uma canção, eu não sei se o Jairo vai conseguir aqui me ajudar. E antes de orar, eu quero falar sobre isso. Eu quero cantar sobre isso. Ela é antiga. Fala assim: há um doce Espírito aqui. E eu sei que é o Espírito de Deus. Eu vou tentar cantar aqui, vamos lá. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, transforma-nos com teu poder, te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Bendito seja o Senhor. Senhor, nessa manhã nós reconhecemos a doce presença do Espírito Santo do Senhor aqui. Senão nós não estaríamos aqui, Pai. É o Senhor que toca o nosso coração, que movimenta a nossa mente, que enche o nosso coração de fé. É o Senhor que nos alcançou um dia. O Espírito Santo do Senhor comunica-se conosco. É Ele que nos enche, anda conosco. E eu creio plenamente que nessa manhã o Senhor está aqui em espírito conosco. Deus, obrigado porque o Senhor entregou Jesus naquela cruz. E quando Jesus foi, Ele deixou conosco o seu Espírito, o Espírito Santo. E nessa manhã nós queremos ver e ouvir o agir do Senhor aqui, tratando as nossas vidas, falando conosco sobre a tua doce presença conosco. O Senhor não nos desampara, nunca. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu e o Jairo, nós não ensaiamos nada, né, Jairo? Eu falei, a música é essa, ele tocou e eu cantei outra. Estou brincando. Saiu. Abra sua Bíblia em João 21. João 21. Semana passada eu ministrei essa palavra, domingo passado, lá em Planura. Domingo à noite. Essa semana, numa reunião de homens, me convidaram, eu falei alguma coisa sobre essa palavra também, e eu vou trazê-la aqui nessa manhã. Deixa eu contextualizar o que estava acontecendo aqui. Jesus foi morto, crucificado. E durante 3 dias há um silêncio na terra.
há um silêncio enorme, porque aqueles homens, aquelas mulheres, os seguidores de Jesus, a terra estava de luto. Não havia palavra alguma. Não havia sinal de nada. Mas a Bíblia diz que Jesus, ao terceiro dia, ressuscita. E a primeira pessoa que vê ele é Maria. Ela está ali na entrada do túmulo, ali por perto. E é a primeira pessoa que vê Jesus. E o capítulo 22, no versículo 19 em diante, 20, aliás, 22 não tem, do 19 em diante, João fala de 3 aparições de Jesus. Ele fala que à tarde Jesus também apareceu aos discípulos. Eles estavam em casa, fechados, amedrontados, tristes, amargurados, sem rumo, desnorteados. E Jesus aparece para eles. E ele fala assim: paz seja convosco. E eles contam, uns para os outros, que Jesus havia aparecido. E Tomé fala assim: eu só acredito vendo. Só se eu ver as mãos de Jesus, os sinais dos cravos. E Jesus aparece a Tomé e mais alguns e fala assim: paz seja convosco. Tomé, olha aqui a minha mão. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram, que somos nós. Certo? Nós não vimos, mas nós cremos, pela fé. E aí, o livro de João, no versículo 30, vamos ler o capítulo 20, versículo 30 e 31. Diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. A impressão que dá aqui é que João está fechando o seu livro. João está encerrando o seu livro. João está falando assim, olha, Jesus fez muitas coisas, muitos outros sinais, e ele está encerrando o seu livro aqui. Mas acontece algo, que é o capítulo 21, que eu acredito que João pega, abre de novo o seu rascunho, e talvez estava até cheio ali, ele vira uma página de fundo, um cantinho, e fala: gente, eu preciso escrever isso. Nós não vamos acabar no capítulo 20, então vamos acabar no 21. Porque esse fato aqui não podia passar em branco. Nós tínhamos que saber disso aqui. Eu e você hoje precisamos saber isso aqui, precisamos entender a profundidade dessa palavra. E é o capítulo 21, que eu não vou falar dele todo, vou falar da metade dele. Então, abra a sua Bíblia aí, eu vou lendo, parando e falando, e a gente vai até onde der aqui. Tá bom? Capítulo 21, versículo 1. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se. Essa é a 4ª vez que Jesus manifesta. Maria, entre os irmãos, para Tomé, e agora a 4ª vez. Isso aqui assim, rapidinho, de um dia para o outro. Isso aqui é a madrugada do próximo dia. Tá? É a madrugada do próximo dia. Jesus saiu do túmulo, como que eu vou usar aqui a palavra? Saiu trabalhando muito, arrebentando. Ele saiu explodindo o evangelho. Ele saiu saindo. E Atos diz que ele ficou durante 40 dias aqui, ainda. Mas esse aqui foi o primeiro dia. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos, que é Tiago e João, que são os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e mais 2, que eu não sei exatamente quem é. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Vamos falar até aqui, depois a gente continua. Voltou Jesus a manifestar-se no mar de Tiberíades. Esse mar de Tiberíades é o mar da Galileia. É o lugar que talvez Jesus mais se manifestou. Ele andava por todos os lugares, mas tem uma história muito especial com o mar da Galileia.
ali aconteceu muitas coisas. E uma das coisas que aconteceu ali foi o encontro com os seus discípulos. Pedro, André, Tiago, João. Foi no Mar da Galileia. Jesus agora volta a manifestar-se ali. O que estava acontecendo? Pedro estava profundamente abatido, profundamente triste, angustiado. Eu não sei se já aconteceu na sua vida de você ficar sem rumo, por algum motivo. Sem saber o que fazer, sem saber o que falar, com quem conversar. Pedro estava numa situação dessa. Pedro não tinha expectativa. Não sabia o que fazer. Mas Pedro era um líder. E pesa sobre nós, líderes, um peso maior do que o peso normal. Quando os problemas vêm, eles pesam mais sobre os nossos ombros. Nós, como presbíteros, a gente sente isso de uma forma muito forte. A gente, às vezes, carrega problemas que não são nossos, responsabilidades que não são nossas, dores que não são nossas. Esses dias, numa reunião do conselho, conversando sobre os meninos lá de Uberaba, os garotos, quase todo o conselho chorou, sentindo a dor daqueles pais, daquelas famílias. E eu vou dizer para vocês, não tem nada que resiste aquilo ali a não ser uma família. Não tem amigo, não tem colega, não tem patrão, não tem ninguém que resiste a não ser uma família. Passar pelo vale, como aquele povo está passando. Ninguém resiste. Por isso que o diabo quer acabar com a família. Porque a família é a célula mãe da sociedade. É aqui que se fortalecem os meninos, é aqui que se cria estrutura, caráter. É aqui que há resistência, é aqui que um ama o outro profundamente ao ponto de morrer. Não fique pensando que o seu amigo é melhor que a sua família, não. Então, quando nós somos líderes, nós carregamos pesos. Quem é pai aqui sabe do que eu estou falando. De pesos que a gente carrega dentro de casa em silêncio, de dores, de problemas que a gente tem que resistir, que a gente não consegue dividir. É uma solidão. Muitas vezes a liderança é uma solidão. E Pedro era líder daquela turma. E eu imagino que a cabeça de Pedro não estava boa, e Pedro falou assim, gente, eu vou pescar. Pedro gostava de pescar, era um hobby, já fazia 3 anos que ele não pescava, porque ele deixou de ser pescador de peixe e passou a ser pescador de homens. E agora, a missão dele era outra. Mas a impressão que dá é que Pedro parece que queria voltar. Ou para algumas lembranças, ou então para esquecer alguma coisa. Ele falou, vou pescar, porque quando a gente vai pescar, não sei se você já pescou, a primeira coisa que a gente faz é não pensar em quase nada. É, não é? Quem pesca aí? Você vai lá pescar, você não pensa em quase nada. Quando a gente vai andar de bicicleta, quando a gente vai caminhar, você não pensa em quase nada. É um momento de solidão. É um momento de silêncio. O homem gosta de estar em solidão, em silêncio. E Pedro estava fugindo de uma situação que ele não sabia o que fazer. E ele falou assim, eu vou pescar. E aqueles amigos dele também falaram, se você vai, nós vamos. Porque líder que é líder arrasta outros. Líder que é líder influencia. Líder que é líder tem carisma. Ou no alto ou no baixo. Ele tem pessoas que estão com ele. E Pedro decide pescar, e ele fala, eu vou pescar, e a turma falou, então nós vamos pescar, e naquela madrugada eles entraram novamente naquele barco e foram pescar, e a Bíblia diz que eles pescaram a noite inteira, e não pegaram nada. Gente, pior do que pescar é não pegar. Tem gente que gosta de pescar, eu estressei com pescar, primeiro eu acho que o peixe tem alguma coisa contra mim, e ficar ali 6 horas debaixo do sol, passou a minha fase. Mas tem gente que ama, não importa se vai pegar ou não. E eles pescam a noite inteira. E o final do versículo 3 diz assim, e naquela noite nada apanharam. Vocês estão lembrados da pesca maravilhosa lá de Lucas 5?
Lucas 5. Foi assim que eles encontraram Jesus, ou que Jesus encontrou eles. Jesus estava falando para aquela multidão, e a multidão apertava Jesus, e Jesus subiu no barco e eles se afastaram um pouco. Eles haviam pescado a noite toda, e falou: Senhor, nós não pegamos nada. E Jesus falou assim: joga a rede do outro lado. E eles jogaram. E a Bíblia diz que a rede se encheu de peixes. Não porque tinha peixe no mar, mas porque Jesus estava no barco. E quando Jesus fala, a água para. Quando Jesus fala, os ventos silenciam. Quando Jesus fala, os peixes vêm. A doce presença de Jesus faz toda a diferença onde nós estamos. E diz assim, versículo 4: Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam: Não. Era madrugada, ainda estava escuro, não dava para ver as coisas, o sol não tinha nascido. Eles estavam cerca de 200 côvados, que 200 côvados é 100 metros, é um quarteirão de uma quadra na outra. Enquanto está escuro, você só vê talvez um vulto. E a Bíblia fala que eles não reconheceram que era Jesus, e Jesus estava na praia, aguardando por eles. Eles não sabiam disso. E Jesus puxa assunto e fala com eles assim: filhos, vocês têm aí algum peixe, alguma coisa de comer? Lógico que é peixe. E eu imagino que eles falaram em coro: não. Imagina só a noite inteira pescando, não pegou nada, e um cara que está na beira da praia que é peixe. Por isso que os caras vão pescar e compram peixe para vir para a cidade, para não precisar explicar para os outros. Não é? Que vergonha, pescar o dia inteiro e não pegar nada. E eles falaram: não. E Jesus diz assim: então lancem a rede à direita do barco e achareis. Eu imagino que aquela turma jogou a rede para não arrumar problema, para não escutar nada lá embaixo, para falar para o outro assim: está vendo, eu falei que não tinha peixe. Só que eles não sabiam que era Jesus. E eles lançaram a rede, e a Bíblia diz que a rede se encheu de 153 grandes peixes. O que é um peixe grande? Quem pesca aqui? O que é considerado um peixe grande? Fala, 6 quilos. Então vamos fazer a conta, vamos pôr 5 para ficar redondo. 150 peixes a 5 quilos, quantos quilos estava naquela rede? 750 quilos, é isso? Né? 750 quilos numa rede. Gente, eu vou dizer para vocês, tirar um peixe grande da água não é fácil. Ele briga, ele debate. Um peixe grande. Esses dias, meu sogro lá em casa assiste muito um programa de pescaria lá, e o cara pegando um peixe mais ou menos de uns 30 quilos. Aquele cara sofreu para tirar um peixe grande. A Bíblia, João relata aqui que foram 153. Alguém parou e contou. Falei: gente, vamos contar. Conta aí e me fala para mim escrever aqui, porque esse povo lá de Frutal precisa saber quantos peixes foram pegos naquele dia. E diz assim, versículo 6, 21:6. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram. E já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, João, disse: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se no mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Pedro era tremendamente impulsivo, talvez ansioso, sanguíneo.
ele não aguentou mais ficar no barco. A hora que ele ouviu, é o Senhor, ele falou, gente do céu, o que eu estou fazendo aqui? A Bíblia diz que ele cingiu com a roupa, pulou na água e ele nadou aqueles 100 metros ali, para encontrar com o Senhor. Talvez até levando um peixe. Difícil nadar carregando um peixe, hein, gente? Então deixa essa do peixe para lá, né? Ele mergulhou e foi. E eles vieram arrastando. Eu imagino aquela turma chegando na praia, meu irmão, e puxando aquelas redes, aqueles peixes, e puxa, e puxa, e puxa, e aquele negócio, até aquilo se organizar ali, o sol já estava quase nascendo. E a Bíblia diz que eles chegam na praia. Jesus já estava ali com algumas brasas, com fogo aceso, preparado, já fazendo o peixe. Ele não precisava do peixe. Ele perguntou do peixe para eles, mas ele já estava com o peixe na mão. E Jesus estava ali preparando um café da manhã para aqueles discípulos. Pensa comigo aqui. Um café da manhã para aqueles discípulos. Jesus precisava tratar com eles. Jesus precisava tratar com aqueles discípulos. Jesus precisava de um tempo à mesa com aqueles discípulos. Jesus precisava de um momento especial. Jesus precisava olhar no olho. Jesus precisava que eles se acalmassem. Jesus sabia que ele precisava estar ali. Aqueles discípulos precisavam dele. Sabe, gente, muitas vezes há uma solidão que só o Senhor sabe do nosso coração. Há experiências que nós passamos, que você deita mal e acorda bem, porque o Senhor te visitou durante a madrugada. E o salmista fala assim, pode o choro durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. A noite desses homens aqui foi uma noite triste, de amargura. Porque eles estavam fugindo de uma solidão, estavam fugindo de uma situação, de um medo, de uma angústia, de uma frustração. E a frustração aumentou mais ainda porque eles não pegaram nada. A intenção deles foi inútil. Mas o Senhor preparou um café da manhã para eles. E ao saltarem em terra, viram ali algumas brasas. E em cima peixes, e havia também pão. Gente, o Senhor Jesus é muito intencional. Onde que ele arrumou esse pão? Jesus não estava na rua, não tinha passado na padaria. Ele estava ressurreto. Mas ele fala assim que o café da manhã foi completo. Ele preparou ali peixes e pão para aqueles homens. E é interessante que a última vez que Pedro encontra Jesus, que ele vê Jesus, ele estava em volta de uma fogueira. Abre sua Bíblia lá em Lucas 22. Lucas 22, versículo 55. Não, versículo 61. É o 55 mesmo. E quando acenderam o fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Isso aqui era Pedro quando estava prestes a negar Jesus. Pedro estava no meio do povo, estava frio, eles acenderam a fogueira e Pedro se assentou no meio deles. Versículo 61. E voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negará antes de cantar o galo. E saindo dali, chorou amargamente. O último encontro que Pedro esteve com Jesus antes de Jesus morrer foi à volta de uma fogueira. Não foi exatamente um encontro. Pedro estava ali e Jesus estava sendo levado, e a Bíblia diz que Jesus olhou de longe, fitou os olhos em Pedro. Pedro olhou para Jesus.
na volta daquela fogueira. E agora o Senhor prepara na beira do mar uma fogueira para novamente encontrar com Pedro. Agora numa situação diferente. Jesus não estava sendo levado à morte, mas Jesus ia ser assunto aos céus. Jesus não estava sendo levado à morte, mas Jesus havia ressuscitado. E à beira daquela fogueira, comendo peixes, comendo pão, batendo um papo gostoso, talvez cantando um hino. Naquela madrugada, sol nascendo na beira do mar, as ondas batiam, aquele barquinho encostado, aquele monte de peixe ali fazendo talvez barulho ainda, alguns já cuidando dos peixes. Jesus vai começar a tratar Pedro. Então Jesus disse, versículo 12, vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhe deu de igual modo o peixe. Já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado entre os mortos. E agora eles estão ali comendo. Eles sabiam que era o Senhor. Ninguém queria perguntar muita coisa. O que aconteceu? Nós somos tão curiosos, né? Mas não havia essa pergunta ali. Mas ali Jesus estava para tomar um café da manhã com aqueles discípulos, mas para tratar o coração de Pedro. E passa um pouquinho aqui, versículo 15, diz que Pedro é interrogado. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Sabe, queridos, eu imagino que no meio daquela conversa, no meio daquela alegria, daquele momento, Jesus se levanta, passa a mão no ombro de Pedro, e ele sai andando com Pedro na beira da praia, e vai ter uma conversa particular com Pedro. A Bíblia não fala isso, mas fala que o discípulo amado, João, seguia eles de longe. Eles estavam indo na frente, eles estavam sozinhos, porque João seguia eles. Você vai ver isso lá no versículo 20. Pedro, voltando-se, viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Eu imagino que Jesus passa a mão no ombro de Pedro, sai com ele naquela praia, e ao invés de Jesus jogar na cara dele assim, Pedro, o que você fez comigo? Você errou, Pedro. Pedro, você é um mentiroso. Sabe, queridos, nós quando abrimos a nossa caixa de ferramenta na nossa vida, nós temos tantas acusações para fazer para os outros. Nós temos tantas pedras para jogar. Nós temos tantas cobranças para fazer de coisas que nem devem satisfações para nós. Quando Jesus encontra com Pedro, ele tinha todo o direito de cobrar Pedro. Pedro tinha prometido que ia com ele até a morte. Pedro era o líder. Pedro foi preparado, treinado, durante aquele tempo todo. Mas agora Jesus sai com ele daquela praia, fazendo um tratamento no coração de Pedro, porque a autoestima de Pedro estava ruim, o coração dele estava ruim, ele estava falido psicologicamente, ele estava decepcionado porque ele traiu o Senhor. E tem coisas, gente, que dói tanto, que às vezes é preferível a morte. Tem coisas que morrer dói menos. Essa situação de Pedro aqui era uma situação de amargura. Lá em Lucas, que eu falei ali atrás, fala que ele chorou amargamente. Choro de amargura. Ninguém consegue compartilhar um choro de amargura. Por mais que você queira, você não consegue, uma dor na alma. E eu volto a falar daquelas crianças lá de Uberaba. Ninguém sabe a dor daqueles pais. Nós não imaginamos. É como se uma faca estivesse enfiada lá dentro e não saísse mais, e não parasse de doer.
Pedro estava numa situação mais ou menos assim, eu não tenho dúvida disso. Amargura por ter traído o Salvador. A única hora que eu precisei, a única hora que ele precisou de mim para honrar o nome dele, para lutar por ele, para valer, eu neguei ele 3 vezes. E ele morreu e eu não pude pedir perdão. Ah, meu querido, peça perdão, resolva as coisas aqui enquanto você pode. Porque depois que vai, não tem como você pedir perdão mais. E talvez essa dor da amargura vai ser carregada por toda a vida. Eu estava numa reunião de homens essa semana. E a maioria das dores desses homens é com seus filhos, com seus pais. A maioria das dores deles é porque eles não conseguem se revelar, falar o que eles são. Não conseguem perdoar e ser perdoados. Tem a história de um pai que ele ligou para o filho e o telefone tocou 3 vezes e o filho não atendeu e ele desligou o telefone, bloqueou o filho e faz 3 anos que ele não conversa com o filho porque o filho não atendeu o telefone. Mas ele vive em amargura. E ele falou, eu morro de saudade do meu filho. Não sei nem onde ele está. No telefone dele eu não tenho mais, porque eu tirei, bloqueei não, apaguei. Pedro estava assim. E Jesus passa a mão no ombro de Pedro e sai andando com ele naquela praia. E ele fala assim, Pedro, tu me amas? Senhor, eu sei, tu sabes que eu te amo. Eu não vou até o final aqui. Mas eu quero dizer para você que talvez, por alguma dor, por algum motivo, você se afastou de Jesus. Talvez por algum pecado, porque nós traímos Jesus quando nós pecamos. Talvez por alguma situação inesperada, você se distanciou. Mas eu quero dizer para você que Jesus te ama. E Jesus vem à sua busca. Jesus não desiste de você, assim como Ele não desistiu de mim. Às vezes você está num banco parado, inutilizado, frustrado, apenas vindo à igreja, por alguma situação que pesa na sua mente, no seu coração, por alguma frustração com a igreja, frustração com alguém, pecados. Mas eu quero que você sinta nessa manhã o doce abraço de Jesus no seu ombro. E a pergunta é essa, filho, tu me amas? Sabe, querido, há muitas pessoas frustradas, afastadas, longe do Senhor. Pessoas que se perderam por pouca coisa. Mas quando elas vão para o mundo não tem piedade delas. O mundo não tem dó delas. E elas se perdem realmente. Mas alguns de nós estamos nos perdendo aqui dentro da igreja. Presta atenção no que eu estou falando. Aqui dentro da igreja. Porque mais do que o perdão de Jesus, nós não conseguimos nos perdoar. Às vezes nós chegamos na igreja e ficamos apontando o dedo para os outros. Eu não vou lá por causa do fulano. Eu não vou por causa do ciclano. Alguém me falou isso. Eu fui lá e o pastor mandou recado para mim lá do púlpito. Pastor, nem sabia que você estava na igreja, filho. Existe uma coisa que é chamada Espírito Santo, uma coisa, não, uma pessoa, que ela fala conosco assim que a gente vem na igreja. Fala conosco. E Pedro agora é tratado na sua fragilidade. E ele pergunta assim, tu me amas? E ele pergunta, Pedro, tu me amas? 3 vezes, Pedro, tu me amas? E na última vez ele fala assim, Senhor, tu sabes todas as coisas. E o Senhor sabe que eu amo o Senhor.
Sabe, queridos, amar não quer dizer que você não vai errar. Amar não quer dizer que você vai ser perfeito. Mas amar quer dizer que você pode recomeçar. Só o amor constrói. Aquelas famílias que estão lá em Uberaba só vão reconstruir porque há amor ali. Vai ficar uma ferida, uma cicatriz a cicatriz vai ficar a vida toda. Agora a ferida ainda está aberta. Mas o amor vai suprir tudo isso. Sabe, se nós não tivermos a consciência de que o amor de Jesus é maior do que todas as coisas, e Ele está sobre mim, está sobre você todos os dias, nós vamos desanimar. Nós vamos desanimar. Talvez você esteja me assistindo em casa e se afastou e está tão longe que não está conseguindo vir na igreja, está assistindo de casa. Eu quero dizer que o Senhor, a doce presença do Senhor Jesus hoje está aí, te visitando, confrontando a sua mente, confrontando o seu coração. E aqui nessa manhã, se há alguém distante do Senhor por algum motivo, se há alguém apenas acompanhando a multidão de longe, como Pedro fez, olhando de longe, mais negando Jesus do que vivendo com Jesus, eu quero dizer que Jesus quer tratar o seu coração nessa manhã. Talvez essa manhã seja uma manhã de um café da manhã com Jesus. Hora de você sentar, comer, beber com Ele e ser tratado por Ele. A Bíblia diz que Pedro saiu dali outro. Pedro agora não tinha mais medo, era destemido. Pedro chega na porta daquela sinagoga e ali havia um aleijado e pede dinheiro para ele. Ele fala assim: olha, dinheiro eu não tenho, nem ouro, nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. A Bíblia diz que Pedro, no seu primeiro sermão, 3.000 pessoas se convertem. Mais para frente um pouquinho, a igreja já estava com 5.000 pessoas. Tem um lugar, eu até anotei aqui, Lucas 5,15, fala assim que as pessoas traziam os doentes e a sombra de Pedro passava, onde a sombra de Pedro passava, curava os enfermos. Tamanho era o poder de Deus. O coração de Pedro foi totalmente impactado. A descida do Espírito Santo, então, explodiu o Evangelho. Explodiu o coração daqueles homens, porque agora a sensação que ele tinha de estar só, sem Jesus, eles não têm mais, porque o Espírito Santo está com eles. E eles não estão só. E esses homens saem fazendo um arrastão. E onde eles passam, o Evangelho é pregado, pessoas são curadas, o mundo é transformado. E aí vem a dispersão, e aqueles homens descem para todos os lados, pregando o Evangelho, porque o Espírito Santo estava com eles. E o mundo é transformado e chegou até nós. E nós vivemos essa comunidade ocidental, essa liberdade, porque o Evangelho chegou aqui. Nós somos livres. Eu quero dizer para você que tudo isso começou com o tratamento do coração de Pedro. Com o tratamento do coração de Pedro. Será que você está precisando tratar o seu coração? Como é que ele está? Está apagado, triste? Todos nós aqui temos um potencial. E eu fico pensando assim, por que às vezes a gente não cresce? Por que a gente não multiplica? Cadê o fogo do Espírito? Que nessa manhã, meu querido, o Espírito Santo visite a sua mente, o seu coração. E te renove. E faça nova todas as coisas. Nós temos passado algumas lutas tão pequenas no conselho, tão mesquinhas, de pessoas que abrem mão do seu ministério por coisas tão pequenas.
como se tivesse que prestar conta conosco. Mas no fim, é entre eu e Deus, é entre você e Deus. Sempre foi e sempre vai continuar sendo. Entre nós e Deus. Que nessa manhã o Senhor tenha falado ao seu coração. Para você não desanimar, não voltar para o barco, não voltar para o mundo, não voltar para o lixo, não voltar para da onde Ele te tirou. Domingo à noite, domingo de manhã, o Tonzinho esteve aqui fazendo um aviso. Quem estava aqui de manhã viu. O seu Antônio, lá da terceira igreja. O seu Antônio da terceira igreja, ele ficava nas ruas, bebendo nas sarjetas, embriagado. Quantas noites ele dormiu na rua. Os familiares buscavam ele. Numa rua, alguém avisava, punha ele num carro e levava para casa. Gente que estava perdida, mas foi achada pelo Evangelho, foi achada por Jesus. Não dá mais para voltar para a bebida. Agora nós vamos cuidar de família. O que Ele está fazendo aqui, nós vamos cuidar de famílias. Querido, que o Senhor renove o seu coração. Que o Senhor instale em você, na sua mente, na sua alma, um desejo profundo de segui-lo, de servi-lo, de amá-lo, de viver com Ele, de viver para Ele. Para de olhar para os outros, para de olhar para as circunstâncias, para de olhar para os seus amigos, para de olhar para os seus inimigos. Olha para Jesus. Naquela manhã, naquela praia, eu estou encerrando. Andando com Jesus. Talvez Pedro tenha vivido a maior experiência dos seus 3 anos de ministério com Jesus. Ele viu milagres, ele viu curas, ele viu transformações. Mas agora ele precisava de uma experiência com Deus. E o que fez toda a diferença na vida dele foi aquela experiência com o Senhor. Sabe, querido, vir na igreja sem ter uma experiência com o Senhor, talvez você vai ver a vida inteira e não vai viver o melhor de Deus para você. Vamos orar? Senhor, tem misericórdia de nós. Nós somos tão frágeis, tão medrosos, tão pequenos. Mesmo conhecendo a Tua palavra, Deus, nós não forjamos homens de acordo com a Tua vontade. Nós continuamos flertando com o pecado. Nós continuamos com deficiência de caráter. Nós continuamos te desagradando. Nós continuamos andando, ó Deus, muitas vezes andando à distância, andando à margem. Nós estamos num barco longe do Senhor. Nós te vemos, ouvimos, mas nós queremos, ó Deus, sentar com o Senhor, receber do Senhor, ó Deus, uma porção diferente. Que nessa manhã, ó Deus, o Senhor traga um alimento que transforme vidas aqui nessa manhã. Que não seja uma manhã, ó Deus, simplesmente de conhecer um pouco mais da Tua palavra, mas seja uma manhã de encontro com o Senhor. Restaura, Senhor, vidas que estão apagadas. Há tanto fogo no coração dos meus irmãos que precisam ser reacesos. Que tem só uma brasinha lá no fundo, reacende, Senhor. Inflama o Teu povo, a Tua igreja. Inflama a Tua igreja aqui em Frutal, Pai. Senhor, há pessoas que estão em casa, talvez sem motivação, mas que o Espírito Santo do Senhor esteja visitando essas casas, ó Deus, e que a motivação volte. Que volte o amor, o desejo da Tua presença, da Tua casa.
o desejo de ver os teus milagres, de ver a tua forte mão sobre nós. O Senhor não mudou, o Senhor não mudou, o Senhor continua o mesmo. Faz os teus milagres entre nós, ó Deus. Opera maravilhas no meio do teu povo. Salva, ó Deus, salva pessoas nessa cidade. Ó Deus amado, nos usa para a tua honra e para a tua glória. Nós carecemos do Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós te amamos, nós te adoramos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.